E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ishi. Esse canal eu dou várias dicas sobre seguro, que é o meu trabalho. Trabalho há 5 anos como corretor de seguros aqui no Japão. E hoje eu quero dar uma dica, né, para quem tem casa aqui no Japão, né? Eu também tenho uma casa aqui no Japão, né? Já fizeram vai fazer 6 anos agora, finalzinho do mês, que a gente tá nessa casa. E uma coisa que a gente sabia, né, mas não era tão real assim pra gente, que era a manutenção da casa, né? Quando você compra uma casa, né, nova, eles vão construir na casa, e as pessoas que vendem coisas relacionadas à casa, né, por exemplo, a maioria das vezes painel solar, né, ou é aquele EcoKyoto, que é tipo uma geladeirona grandona que fica lá fora da casa esquentando a água, né? Casas que são movidas só a energia, não tem gás, né? Então, como não vai esquentar a água no gás, tem tipo um negócio que fica lá fora que ele esquenta a água durante a noite, né? Que economiza mais porque a energia durante a noite é mais barata, né? E fica armazenada aquela água ali, tipo uma geladeirona que fica fora da casa, né? E quando você compra uma casa e eles veem que não tem isso, eles ficam de olho, né? Pegar um final de semana, sábado e domingo, durante a semana também, eles vêm na sua casa fazer propaganda disso. Você não quer colocar um painel solar para economizar a sua luz, vender luz, ganhar um dinheiro e tudo mais? No começo vinha bastante. Quando a gente começou a morar na casa, né, era quase toda semana vinha uma empresa diferente, né, com um produto diferente, com preço diferente. E a gente recusou tudo, né? Porque na época que a gente fez, a gente não achou tão viável assim pra gente, né? Então a gente não fez, né? E agora, quando a casa começa a ficar velha, né? A nossa casa tem 6 anos, né? Tem 6 anos que a gente tá morando, então ela foi construída antes, então já tem 6 anos que ela foi feita, né? E as casas aqui no Japão, né? Se você for reparar, ou se você tem casa, né? Você pode perceber que são placas, né, uma grudada na outra, né? E entre as placas tem uma borracha de silicone, né, que eles dizem, né, que pela explicação que eles me fizeram, que no inverno as casas de madeira, né, que a maioria aqui é no Japão, no inverno e no verão, ela fica tipo inchando e diminuindo, então ela fica fazendo esse movimento, né, de estufa, diminui, né, por causa do calor e por causa do frio, né? E esse silicone que fica entre as placas, né, ele faz a função de amortecer quando ela está inchando, né, e quando ela diminui também. Então, conforme vai repetindo esse movimento, esse silicone ele começa a rachar, né, ele começa a endurecer com o tempo também, começa a ficar velho, né? E chega a um ponto de começar, na hora que estufar assim essas placas, a madeira que está fixada à placa, né, ela vai começar a trincar o silicone, porque já vai estar duro, e depois ele começa a começa a trincar a placa em si, começa a bater, na hora que incha, tá tão duro ali que ele não consegue mais se movimentar, né, e acaba quebrando a placa de fora da casa, né? Não dentro, a placa de fora, né? E muitas vezes para consertar isso fica um absurdo de caro, né? Quem tem casa sabe que qualquer coisinha que você vai fazer nessa casa é 200 mil, 300 mil, né? Dependendo do tanto que você for mexer, no mínimo é 1 milhão, por exemplo, né? Então, quando a gente fez o quintal da nossa casa também, a gente fez por conta, né, mas vieram empresas, né, querer colocar cobertura no estacionamento, né? A gente foi atrás de uns para ver quanto que ficava para fazer o quintal de casa, né, cimentar, fazer uma cobertura legal, ficou quase 4 milhões, era 3 milhões e pouco, se eu não me engano, né? Então ia ficar um absurdo de caro, então a gente não escolheu fazer isso, né? Então qualquer coisa relacionada à casa é caro, né? E eles já sabendo vender, eles já vêm com a conversa aqui, não olha no valor inteiro não,
né, parcelando isso há tantos anos, fica 10, 15 mil por mês. Não dói tanto assim, não é tão pesado, né? É baratinho, né? Tipo, eles vêm com essa conversa, né? E a gente precisa estar preparado, né? Quem tem casa, né? Separar um valor a mais por mês. Porque seguro não vai cobrir isso, essas rachaduras, porque são coisas que vai envelhecendo, né? Então não é um acidente, não é um desastre natural. Então coisas que vai como é que era a palavra? Depreciando, acho que era isso que eu pesquisei esses dias, né? Coisas que vão envelhecendo, por exemplo, encanamento também, conforme vai usar, ele vai enferrujar, ele vai ficar velho, pode ser que um dia ele venha vazar ou estourar. Isso não é um acidente, então o seguro da casa, ele não vai cobrir isso, entendeu? Fala, não, estourou o encanamento aqui em casa, o seguro vai cobrir? Não vai cobrir. É a mesma coisa que estourar uma mangueira do seu carro, é manutenção. São coisas que vai acontecer uma hora, né? Pode ser que nunca, né, e você morando nessa casa, vai acontecer. Mais uma hora pode ser que aconteça, dependendo da qualidade, dependendo de como foi feita a sua casa, né? Então o seguro mesmo, ele não vai cobrir com essas coisas, né? E eu, ultimamente eu tinha feito, né, uma empresa veio aqui em casa fazer o orçamento para pintar a nossa casa e ficou mais ou menos 1.800.000 por baixo, assim, sem querer mudar. Uma coisa que eu esqueci de falar, cortando aqui, quando eles vêm fazer o contrato para você fechar para pintar a casa, eles te dão um papel falando que você vai estar sendo modelo para aquela vizinhança, para que eles consigam fazer propaganda, né? E por isso eles estão fazendo um preço especial para você. Eles colocam um valor, falando, não, vai ficar 2.200.000, mas se você, né, deixar a gente usar a sua casa como propaganda, falando que na região, aquela casa ali foi a gente que pintou e não sei o que, a gente faz por 1.800.000. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, né, com a gente ali. Só que aí você tem que assinar um papel, meio que um contrato com eles, falando que você não vai sair falando para a vizinhança o valor que você pagou, né? Então eles fazem essa jogada. Eu pesquisei na internet para ver se era isso mesmo, né? E tinha um monte de gente que estava escrita na internet, comentários assim, né, falando que isso é mentira. Então quando você tem um contrato com eles falando que você não vai sair falando preço, né, aí você tá quebrando um contrato. Então é capaz deles quererem te processar, falando, não, o Bruno lá pintou a casa e falou que pagou 1.800.000, por que você tá querendo me cobrar tanto? E tipo, para não dar briga assim, eles fazem um contrato com você e finge que você tá saindo na vantagem fazendo com eles e sendo o primeiro ali da região, ok? Fiquem atentos. Com painel solar eles fizeram isso com a gente também. A gente não colocou e nem pintou a casa, mas vieram com essa conversa. Um negócio muito diferente, né? 1.800.000 para pintar a casa inteira. Quando eles vão pintar, eles tiram esse silicone que fica entre as placas, né? E eles refazem, colocam outro silicone, pinta por cima, né? Para que ele continue fazendo esse movimento quando a casa mexe junto, né? Quem tem casa de madeira, que é a maioria aqui no Japão, né, deve ter assustado no começo, que as casas começam a estralar, parece que quando fica no inverno, né, a madeira vai tipo endurecendo, não sei o que acontece, né, ela começa a dar uns estralos, né, e às vezes a gente assustou já em casa, falou, tem alguém em casa? Não, era a madeira que estava fazendo esse movimento, né, e 1.800.000 para você desembolsar isso, né, um pouco difícil, um pouco difícil, né, ou impossível, né, dependendo da situação, né. Mas aí eles vêm com um financiamento, com papel, que é isso, que é aquilo, vem fazer o orçamento, mostra tudo pra gente e falam que dependendo da qualidade da tinta que você usa, né, ela não deixa a madeira respirar, né? Aí às vezes, né, você vai lá pelo preço e pinta com a tinta mais barata, a madeira vai deixar de respirar, né?
e vai acumular aquela umidade ali entre a parede de dentro da casa e a parede de fora, aí começa a apodrecer a madeira, né? Então pode ver pelo jeito que me explicaram, tá? Essas tintas mais baratas, né, são aquelas tintas que fica brilhando, sabe, parece plastificado, né? Quando ela pega a água de fora, ela é impermeável, né? Ela não entra, mas a umidade que tá para dentro, ela não sai também, então fica ali dentro. Então ele não sai para dentro de casa e ele não sai para fora também, então ele fica ali na parede, né, entre a madeira. Ele falou que quanto mais barata a tinta mais tem esse brilho. Foi a explicação que ele me deu, né? Então, se você, quando for pesquisar ou ver a hora de pintar a sua casa, né, pergunta bem sobre a tinta, a qualidade da tinta, né? E ele me deu uma conta lá, né, pela metragem da casa, que tipo, tem metragem, tantos lados que a casa tem, quanto metros quadrados vai ter que pintar da casa, né? E tem muitas empresas, ele disse, que engana nessa conta e acaba cobrando a mais, né? Ou empresas que falam que é barato demais e economiza, né, no material e não dá tantas mãos suficiente para cobrir e fazer uma pintura legal, né? Isso eles vieram aqui em casa esses dias, fizeram esse orçamento, né? E eu perguntei para quem comprei a minha casa, né, se já estava na época, se precisava pintar mesmo. Ele falou, não, sua casa tem só 6 anos, né? Então tem mais uns 3 anos para você começar a pensar nisso, né? Ele falou, quando começar a chegar perto dos 10 anos, você vai precisar se preocupar com isso, né? Se você tem uma casa usada e vai chegar esse tempo, tem que tomar cuidado já. Quem comprou casa recente já vai se preparando para que você consiga, não precisa, né, fazer um financiamento a mais fora a casa para estar pintando a sua casa. Vai separando lá 10 mil, 5 mil por mês, né, já pensando nas manutenções que você vai precisar fazer na sua casa, beleza? Não tem seguro da casa que é tudo que vai cobrir, ok, pessoal? Ok? Se gostaram da dica, comenta aí, compartilha, né, com quem tem casa ou quem comentou às vezes no escritório, no Caixá, né, onde você trabalha, que vieram fazer propaganda de pintar a casa, né, ou quem já tem quase 10 anos que vai estar fazendo, né, que comprou a casa, né, manda esse vídeo para essa pessoa, né, se ajudar alguma coisa com esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Ok, pessoal? Muito obrigado. Tamo junto. E é isso.